Fala galera, eu tô aqui para gravar mais um episódio do podcast Meus Livros, Meus Mentores. Hoje eu vou trazer o livro do Tim Ferriss, Ferramentas dos Titãs. Vocês podem ver que é uma tijola esse livro. Mas é o seguinte, esse livro ele destrincha hábitos, rotinas, técnicas, né? É um arsenal de ferramentas de pessoas que têm muito resultado nas suas áreas. Então tem atletas, artistas, empresários, empreendedores. É muito bacana. O Tim Ferriss ele tem um podcast muito grande nos Estados Unidos e ele entrevista essas pessoas e aqui traz o condensado da sabedoria deles. O livro se divide em 3 partes: saúde, prosperidade, riqueza e sabedoria. A parte da saúde é a parte que eu menos me envolvi no livro, assim, que menos me chamou a atenção. Tem umas coisas que eu não sou muito ligado, tipo dieta ketogênica, jejum intermitente, slow carb. Mas ele mesmo fala que o livro é que nem um buffet, você vai pegando o que você curte. Enfim, quero trazer aqui 5 lições desse livro. Tudo que eu estou falando aqui, eu de fato apliquei na minha vida e vou dar esses exemplos. Lição 5, psicodélicos. A parte da saúde que eu quero destacar muito é a parte onde tem uma ampla explicação sobre os psicodélicos, a atividade dos psicodélicos. Eu acredito que os psicodélicos têm chance de salvar a humanidade. Inclusive eu vou deixar aqui um vídeo que eu fiz sobre a minha experiência com a ayahuasca, mas falando rapidamente sobre o que tem no livro, então ele destrincha como funcionam alguns dos principais psicoativos, né, como psilocibina, ayahuasca, né, que usa o DMT, fala um pouco sobre LSD, cita algumas coisas do Albert Hofmann, fala sobre microdosagens, que é um campo muito pouco estudado ainda, fala das experiências pessoais do Tim Ferriss e fala também sobre algumas outras substâncias mais fortes, como a ibogaína, que já é até usada em clínicas para tratamento de vícios, como heroína, por exemplo. E tem uma parte muito legal que fala sobre tanques de flutuação. Tem até um tanque de flutuação aqui, tem um lugar aqui em São Paulo, pelo menos, que tem tanques de flutuação, que chama flutuar.me, o site. E é muito legal. Um dos caras, se eu não me lembro, é o Dan, ele fala que ele indica a flutuação para todo mundo, porque nem todo mundo vai ter coragem de fazer uma experiência com psicodélico, mas todo mundo pode flutuar. Eu já fiz algumas vezes, é bem legal. É um tanque que eles colocam uns 500 kg de sal Epsom, então vai dar aquela sensação como se você estivesse flutuando no mar morto. É aquela coisa da privação dos sentidos. Você não escuta, você não fala, você não sente cheiro, você não tem nenhuma experiência sinestésica, então você consegue ter, por exemplo, um nível de meditação muito mais profundo, né? Você está em silêncio ali, na escuridão total, então acho que pode ser uma forma de você começar a ter uma ideia do que acontece numa experiência psicodélica de verdade. Lição 4. Jogue no ataque. O Chris Sacca, que ele é um empreendedor, ele cuida do fundo Lowercase I, nos Estados Unidos, que investe principalmente em startups de tecnologia. E ele ficava sempre ali no Vale do Silício, no Google, fazendo um monte de cafés assim, de 40 minutos, que ele falou que não estavam dando em nada. Em um determinado período ele decidiu mudar para uma cidade ali perto de Lake Tahoe, nas montanhas. Ele começou a chamar a galera que ele queria criar algum relacionamento para passar finais de semana lá com ele. E nessa, ele foi um dos primeiros a comprar ações da Uber. Ele comprou as ações do Facebook dos pais do Mark Zuckerberg, de tão cedo que ele ficou sabendo das informações. E ele criou lá alguns negócios dele, que foram um dos mais relevantes, e a Lowercase I hoje é um fundo gigantesco. E ele acredita muito disso a esse período que ele passou morando lá. Que é basicamente assim, ele não ficou respondendo aos chamados das pessoas aleatoriamente, né, não aleatoriamente, mas ele não ficou no piloto automático ali, tomando café com todo mundo que queria, ou atendendo as pessoas que querem falar com ele. Eu percebo assim que, hoje em dia, se eu ficar o dia inteiro respondendo meu inbox, assim, é endless, assim, nunca vai acabar, sabe? Essa coisa de você, às vezes, se distanciar para você poder pensar assim, nossa, com quem que eu quero me relacionar. Eu acho que a partir de um certo ponto da vida, você precisa aprofundar os relacionamentos que você já tem, ao invés de fazer novos relacionamentos. Por exemplo, eu fiz isso em 2018. Inspirado no Chris Sacca, eu mudei para um hotel, assim, nem chama hotel, eles chamam de Centro de Realização do Ser, que se chama Ponto de Luz. E eu fiquei lá morando nas montanhas por uns 6 meses. E foi lá que eu tive a ideia de criar minha comunidade, que é Estratégias Digitais. Foi lá que eu desenvolvi o Cordo, que é o meu livro. Foi lá que eu conheci a minha professora de escrita. Foi lá que eu conheci a galera que começou a me levar para esse lado de medicina psicodélica. Ainda hoje eu penso na minha vida assim, como que eu posso estar jogando no ataque e agindo ao invés de ficar só reagindo ao que acontece comigo. Lição 3. Não seja um asno.
O Derek Sivers, que é o cara que fala sobre essa lição, ele é um criador de empresas, um grande programador, ele é músico também, então é um cara que tem uma veia de arte. Ele criou a CD Baby, e em 2008 ele vendeu essa empresa por 22 milhões de dólares. Tem uma sabedoria assim singela e ao mesmo tempo muito profunda assim. Ele fala dessa fábula, né, do não seja um asno. Ele dá o exemplo comparando com várias pessoas de 20, 30 anos que querem fazer um monte de coisa e acabam não fazendo nada. Então ele dá o exemplo do asno que está no meio, num ponto assim, entre comida e água. E ele vai pro lado da comida, ele decide que ele está com sede, aí ele decide que ele está com fome, volta para a comida, enfim, fica nesse ciclo até que ele morre ou de fome ou de sede. Conforme você vai avançando na sua vida, né, conforme você vai ficando adulto, vão surgindo cada vez mais coisas, mais oportunidades, né, mais possibilidades de coisas para você fazer. E tem muita gente que passa a vida toda tocando a superfície das coisas e nunca se aprofunda em nada, né, fazendo nada acontecer. Mesmo que alguma coisa que você possa fazer acontecer, no final também seja uma coisa simples, mas que você pode decidir ter profundidade nisso ou não. Eu também me inspirei no Derek quando ele fala sobre a criação da própria CD Baby, né? Que foi uma coisa simples que ele levou ali a fundo. Ele falou que é o seguinte, ele era músico e ele tinha um CD. Então ele chegou numa lojinha lá do bairro dele, que ele morava, acho que em Woodstock, talvez Nova York. E ele chegou lá e falou pra mulher assim, eu quero vender meu CD aqui, como é que faz? A mulher falou, mas você deixa aí o CD, fala o preço que você quer, a gente cobra $4 e basicamente é isso. Você pode vir aqui, sei lá, cada semana, 2 vezes por mês. E ele falou, trabalhava mexendo na internet, ele falou, eu vou criar um negócio assim na internet. E ele fez isso para vender o próprio CD dele na internet, na verdade, né? O modelo de negócio dele basicamente era esse. A pessoa podia vender o CD dela por quanto ela quisesse. Eles ficavam com $4, a pessoa fazia a remessa, sei lá. E basicamente foi o modelo de negócio dele por 10 anos. E ele cobrava acho que $25 para fazer a capa, assim, pegar a capa, escanear, dar uma ajeitada. Tinha uma taxinha assim para subir o CD no site. E, enfim, esse negócio foi vendido por 22 milhões de dólares. Com um negócio razoavelmente grande. E eu pensei, quando eu fui montar a eGratitude, também é um negócio assim, eu pensei o seguinte, a gente é uma plataforma de educação. A gente pega uma pessoa que tem conhecimento, cria relevância para ela através das mídias sociais e vende um infoproduto para as pessoas. Basicamente, o nosso modelo de negócio é esse, faz 4 anos. Claro que, ao longo desse caminho, algumas coisas foram se tornando mais complexas, o inbound marketing, eu não sei o que lá, mas a concepção do negócio é muito simples. Você é uma plataforma de educação, pega alguém que tem conhecimento, espalha isso, vende um infoproduto e faz alguma divisão de lucro com essa pessoa. Lição 2. A qualidade da sua vida é determinada pela qualidade das suas perguntas. Essa lição é do Tony Robbins. Ele está se referindo ao fato de que às vezes a gente fica olhando a coisa por um prisma muito negativo, né? A lente que a gente coloca sobre a situação é muito negativa. E muitas vezes também a gente está olhando para coisas as quais a gente não tem controle. Então, tipo, sei lá, o cenário macroeconômico, a opinião dos outros sobre você. Você está deixando de colocar o seu foco e energia naquilo que você tem alguma influência ou algum controle. Isso vai ser totalmente determinado pelas perguntas que você se faz quando acontece alguma situação. Por exemplo, em 2017, a minha empresa eGratitude quase foi à falência. A gente fez um lançamento que deu errado, a gente perdeu muita grana, assim, mas muita grana mesmo, assim, milhões. E na época a gente teve que mandar dezenas de pessoas embora e tal, e eu tive que me fazer muitas perguntas, assim, do tipo, tá, mas o que eu posso fazer? Isso já aconteceu, isso já é passado, o que me é possível fazer a partir de agora? Como que eu posso continuar no jogo? Então eu acho que eu tive esse foco certo, que o meu foco foi, tá, aconteceu isso pode me tirar do jogo, do empreendedorismo. Quais são as atitudes que eu preciso tomar para continuar no jogo? Então, por exemplo, a mais difícil com certeza foi conversar com os investidores da empresa, pedir mais grana, pedir para eles continuarem acreditando num negócio que tinha acabado de dar um prejuízo estratosférico e tal. Enfim, mas aí a gente se recuperou, depois de um ano ficou tudo ótimo, tal, a empresa está maior do que nunca. Mas eu acredito que foi devido à capacidade de fazer perguntas que iam me levar para frente, não que iam me puxar mais para baixo do que eu já estava. Lição 1. Truques de produtividade para neuróticos como o Tim Ferriss. Tem algumas partes do livro, tem umas páginas cinzas que geralmente são alguns dos artigos mais populares do blog do Tim Ferriss, que eu acho que é tim.blog, o blog dele. E
Ele tem 8 truques, eu vou falar os 3 que eu acho mais legais. Ele fala sobre a questão do diário, né, das páginas da manhã. Eu conheci a Julia Cameron através do Tim Ferriss, inclusive aquele livro ali, O Caminho do Artista. Eu tenho até um vídeo no YouTube que eu descrevo como eu faço as minhas páginas da manhã, vou deixar o link aqui. Essa é a primeira coisa, né? Você ter um diário, ter algum tempo, que é basicamente você ter um tempo de reflexão. A segunda coisa que ele fala é você, na primeira hora do seu dia, você não mexer o celular, você não ficar imputando um monte de informações e tal, mexendo no seu humor, na sua energia, logo na sua primeira hora da manhã. E a terceira coisa é sempre você definir o que é mais importante. É você pensar assim, se pelo menos no final do dia eu tiver feito isso, o meu dia vai ter valido a pena. Se você tiver clareza dessa informação, a chance de você ter uma satisfação pessoal e continuar avançando na sua vida profissional é muito maior. Se esse conteúdo gerou valor para você, se inscreve no canal que você vai receber outros conteúdos nessa mesma pegada.